aqui na ponta esquerda. Aí o Bruno pra cima do Fux. Fux toca pela linha de fundo, é escanteio. É escanteio pro Flamengo do lado esquerdo. Sexto escanteio pro Flamengo no jogo. O Palmeiras não teve escanteios na partida. Vai lá o Carrascal para fazer a cobrança. A torcida do Flamengo está exatamente atrás do gol do Carlos Miguel. O Jorginho pede calma. Pede para ele esperar o posicionamento dos companheiros. Carrascal na cobrança, autorizado. Carrascal, tome levantamento. Léo Pereira, segunda trave, tentou de cabeça. Ele e o Fux. Bola bateu no Fux. É outro escanteio. Vamos ver o que o Bandeirinha vai marcar exatamente o que ele está marcando. Escanteio para o Flamengo do outro lado. Agora Everton Cebolinha está pronto. Vem aí o Cebolinha, que viveu a expectativa de ser titular, inclusive. Pelo grande momento que ele está vivendo, até por uma declaração do Felipe, né? Que diz que não dá para remar contra o bom momento dos jogadores. Escanteio na direita, Arrascaeta para a bola. Léo Pereira se movimenta. Você vê a imagem dele. Veja o levantamento, Danilo! Para encerrar a carreira, talvez, e que sobe no segundo andar numa cabeçada fascinante para vencer o Carlos Miguel e mandar para o fundo da rede do Palmeiras. 22 minutos do segundo tempo, um herói improvável, um jogador que tem estrela, que tem uma história impressionante de 2 Copas do Mundo e que sai para abraçar os companheiros e mexer com a emoção de uma nação inteira. Aberto o placar na decisão. Danilo, camisa 13, quarto gol com a camisa do Flamengo. O mineiro de Bicas brilha em Lima, no Peru. Essa não deu para você, Carlos Miguel. O jogador pode entrar naquela galeria exclusivíssima de campeão como técnico e como jogador. E o Palmeiras buscando um gol no finzinho. Levantamento do Andreas Pereira. A bola passa a Gomes. Rossi! Estamos por conta do Dario Herrera. Extenuado Gustavo Gomes. Rossi manda lá para o ataque. Segundos finais. Prepare o seu coração aí. É a Libertadores na apoteose aqui em Lima. Falta para o Palmeiras, olha só, os reservas. Comissão técnica, Felipe Luiz comandando a beira do campo. O torcedor guardando a imagem para a posteridade. É o último lance do jogo. Um time de todas as cores, de brasileiros de todas as classes. 130 anos de uma nação de crendices e de ciência, de glórias e tragédias. Uma paixão e nada mais. O Flamengo é tetracampeão da América. No Brasil não tem outro igual. O Flamengo é o único 4 vezes campeão da Libertadores. A Libertadores 2025 é do Flamengo. A explosão, o choro, a emoção incontida de uma conquista que ficará para a eternidade. Cada lágrima se justifica. E aqui não há derrotados. São todos vencedores dos dois lados. Esse Palmeiras impressionante contra um Flamengo de uma
Uma supremacia indiscutível. Que conquista a Libertadores. 130 anos e 40 milhões de apaixonados. E uma história incrível de títulos. E agora, 4 vezes campeão da Libertadores. O Flamengo conquista a América. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Chora a mamãe, chora o papai, choram as crianças, chora o Danilo. Que herói, que herói. Ô Danilo, me permita, independentemente das discussões sobre seleção brasileira, que escolha e que carreira. Ninguém joga 10 anos na Juventus. E que é talvez o 12º jogador desse grupo do Flamengo. Faz gol contra o Chelsea no Mundial. Aí o Pedro, a contusão o tirou desse momento único. Arrascaeta aos prantos, o craque da Libertadores. Eu quero ver o Maracanã. E o Maraca, casa do Mengão. Espetáculo para o mundo inteiro ver. Torcida rubro-negra, essa nação de 40 milhões de apaixonados, comemorando o 4º título da América. O choro de Everton Cebolinha, do Michael, dos jogadores. Léo Ortiz também impedido de jogar por conta da contusão, mas foi um herói no jogo contra o Racing. Infiltrou, jogou machucado. E torcedores de todas as cores, de todas as classes. Uma nação de 40 milhões de apaixonados comemorando o título da América. Luiz, dizer que a campanha não foi impecável, né? A campanha foi alternada, né? Mas a parte final, principalmente, né, das decisões, teve uma superação muito grande por parte de todos, né? E esse foi um dos heróis aí, né? O Rossi foi determinante em algumas situações, né? Você estava falando do Danilo. O Danilo tem uma cabeça incrível. E o que ele deve ter passado de experiência para essa rapaziada, por tudo que já viveu na Europa, e está vivendo uma emoção completamente diferente para ele no time de coração. Impressionante. Fala, Caio. O Arrascaeta foi o craque da competição, mas o Danilo, para mim, foi o melhor do jogo. Faz o gol do título, evita o gol de empate de uma maneira heróica e, além disso tudo, como o Maestro falou, tem liderança. É um cara que não é por acaso tem a carreira do tamanho que teve. E o Palmeiras valente. Acho que o Flamengo começa a ganhar o título na arrancada do Brasileiro. Ali, quando ele retoma a liderança, recupera a confiança e o Palmeiras, no momento bem delicado, fazendo 2 pontos em 12 possíveis, ele chega grandão para essa decisão. Para a organização, a torcida do Flamengo, evidente, não arreda a pé. Afinal, o gesto de levantar a taça é simbólico. E é um simbolismo que ultrapassa o limite das conquistas. É um simbolismo que mexe com o coração, com a nossa paixão, que faz com que o futebol seja esse esporte tão incrível. O presidente do Flamengo ali, o Luiz Eduardo BAP, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, recebendo os cumprimentos dos dirigentes da Sul-Americana e da CBF. Felipe Luiz e seu auxiliar direto, Ivan Palanco. Esse menino é espanhol, tá com o Felipe como bicampeão mundial, inclusive sub-20 na base do Flamengo. E o cheque de 24 milhões de dólares, aproximadamente 130 milhões de reais, a premiação que o Flamengo recebe neste momento do Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista. Recebe um abraço ali o BAP, conquistando o seu principal título como presidente do Flamengo, levantando o título de campeão da América. Quando ele assumiu, ele disse que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro, né, Luiz? Logo no dia da sua posse. Felipe Luiz, chamado para receber sua medalha.
Impressionantes 4 títulos em um ano. Houve palavras carinhosas ali do Alejandro Domingues. Campeão da Copa do Brasil ano passado. Campeão da Supercopa do Brasil esse ano contra o Botafogo. Campeão estadual. Campeão da América. São 85 jogos com 54 vitórias. Desses jogos, apenas 10 derrotas, é impressionante. O Luiz vai usar o que a gente usa para os jogadores, né? Jogadores promissores, né? Esse é um treinador promissor. Cometeu erros, vai cometer erros, mas o potencial que existe, a margem de melhoramento para o Felipe Luiz como treinador, ela é muito grande, né? Principalmente pela experiência que ele teve como jogador na Europa e pelos treinadores que ele teve, que de cada um ele absorveu alguma coisa. Jogadores agora recebendo suas medalhas. E daqui a pouquinho, as notícias do Brasil e do mundo, claro. Continuaremos repercutindo a grande final da Libertadores no Jornal Nacional. Ana Paula Araújo e Elter Duarte apresentam o JN daqui a pouquinho. Nico de la Cruz, em 2019 ele estava do outro lado, né? Jogava pelo River. E o Varela, chorou muito o Varela. Que partida fez o Varela? Aí o Matheus Cunha, o goleiro reserva número 1 do gol do Flamengo. Carrascal, Danilo, Jorginho, um pedação da rede, Ayrton Lucas, Alan, Ortiz, Rossi, Wallacian. É a consagração dos jogadores do Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Libertadores da América, o primeiro time brasileiro a conquistar 4 Libertadores e 3 delas nos últimos anos. Caminhada que começou lá em 1981 com a estupenda geração liderada por Zico, Júnior, Adílio, Leandro, Andrade, entre outros. E vem agora para esse período que se configurou no primeiro instante numa dinastia. Depois com mudanças importantes de jogadores. Mas esses dois aí estão desde o início desse momento. Foram protagonistas nos títulos conquistados a partir de 2019. São 3 Libertadores, 2 brasileiros. Como os mais importantes, 2 Copas do Brasil. Arrascaeta, o craque do campeonato. Bruno Henrique, um ídolo histórico. Que tem o jeito dessa nação. Que representa a torcida rubro-negra. Com a braçadeira de capitão. Augustinho Rossi segue ali, vivendo seu momento de felicidade. Como milhões e milhões de torcedores espalhados por este Brasilzão. E o Léo Ortiz ali focado, concentrado. Num beijo, eu diria, longo na medalha de campeão da América. Como disse o próprio Danilo, muitos não sabem o nível de sacrifício para um atleta de futebol profissional, para um jogador de futebol profissional, para chegar a uma conquista, ainda mais desse tamanho, e a manutenção no topo. Jogadores estão reunidos, esperando a taça, e ela vem aí. Nação rubro-negra. São 130 anos dessa nação, de crendices e de ciência, de glórias e tragédias, uma paixão e nada mais. O Clube de Regatas do Flamengo conquista a América pela 4ª vez. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Solte sua emoção! Seja na terra e o grito de campeão da América! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção.
Libertadores da América. Desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, muita libra. Já pensou que o Flamengo até morrer? Eu sou Lima coroando o Flamengo. Uma imagem para a eternidade. 90 minutos inesquecíveis. Uma viagem de pura emoção. sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Símbolo da liberdade, da conquista. A Taça Libertadores é do Flamengo.